Glória a Deus. Eterno, estenda sua mão para cá em nome de Jesus. Ó Santo, eterno e bendito Deus, queremos te louvar, Senhor, por tudo que o Senhor veio falando no decorrer desse culto, por essa presença gloriosa que alegrou nosso coração. Queremos te louvar pela vida do teu servo, do teu filho, que nesse momento se ergue sobre o teu altar, Senhor, como um canal de bênção para pessoas que entraram aqui, Senhor, talvez, Deus, decididas, Senhor, tomar uma atitude, outras, Senhor, afligidas, aflitas, angustiosas, mas eu creio que pelo poder da palavra revelada que o Senhor colocou no coração do teu filho, Senhor, cadeias serão quebradas, demônios serão expulsos, vidas serão libertadas, caídos serão levantados, o fraco receberá poder, Senhor, e enquanto o Senhor usa o teu filho, toma a casa dele, a família dele, os sonhos, planos, e abençoa ele, Senhor, como sempre tens abençoado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém. Aplaude ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite, recebam todos a paz do Senhor. Localize comigo o livro de Jó, por favor. Leremos o capítulo 1, por favor. Nós leremos alguns versos. Jó capítulo 1. Nós leremos alguns versos dentro desse capítulo. Primeiro é o verso 1. Jó fica depois de Esther e antes de Salmos. Se você achar Salmos, você volta, aí tu achou Jó. Você encontrou o texto? Diga um amém. Vamos ler o verso 1, depois a gente pula para o verso 4. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era íntegro, reto, temente a Deus e desviado do mal. Verso 4, por favor. E iam seus filhos à casa uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia: porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus em seu coração? E assim Jó fazia continuamente. Por favor, coloque os olhos no verso 12. Verso 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na sua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Verso 19 e 20 a gente encerra. Verso 19 e 20. E eis que um grande vento sobreveio dali no deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou. Você diz amém por essa palavra? Se assente, por favor. Eu gostaria que você olhasse para cá e me desse alguns minutos da sua atenção. Eu estive orando a Deus sobre o que falar a vocês, porque esse é o 3º ano que eu tenho oportunidade de pregar exatamente na quarta-feira de janeiro profético. Posso pedir música, Ministério Louvor. É o 3º. É muito bom, mas eu estive orando ao Senhor sobre esse dia, porque
pregar para mim não é só falar. Eu preciso falar a vocês aquilo que Deus quer falar a vocês. E esse texto que eu vou falar a vocês hoje é um texto que eu tentei pregar aqui nesse altar o ano passado quase todo. Mas o Senhor nunca me dava inspiração. E a minha esposa sabe disso. Eu começo, aí do nada fecha. Parece que fechou a torneira. Quando fecha, fechou. Só que o Senhor falou comigo que eu precisava falar sobre esse texto. Eu entendi algumas coisas e eu quero muito que você esteja comigo aqui para entender também. Diga um amém por isso. Então me preste a sua atenção. A minha intenção aqui é que você entenda tudo aquilo que o Senhor quer falar com você. O livro de Jó, ele é um livro extremamente fantástico. Se você já teve a oportunidade de ler os seus 42 capítulos, capítulo 1 ao 42, você certamente pôde perceber isso. Que eu não sei se você sabe. O livro de Jó tem 42 capítulos fantásticos. Esse livro, quando a gente mergulha nele, para entender um pouco sobre a pessoa de Jó, sobre o indivíduo, sobre quem ele era, o que ele passou, as coisas que ele viveu com Deus, a gente vai aprender muito sobre ele, muito também sobre a vida, e como lidar com algumas questões da vida, e também de como lidar com algumas questões que são muito sensíveis no que tange ao nosso relacionamento com Deus. E lendo esse livro, a gente pode desmistificar, quebrar algumas ideias que as pessoas implantam na nossa cabeça e nós acreditamos por falta de leitura do livro. Uma delas é que algumas pessoas colocam Jó numa posição que não cabe a Jó. Algumas pessoas colocam Jó num pedestal que não é dele. Algumas pessoas afirmam veementemente que Jó foi um homem que, diante de todo o seu sofrimento, não murmurou, não reclamou, ele não questionou. As pessoas que falam isso não passaram nem do capítulo 2, porque no capítulo 3, verso 1, a primeira coisa que Jó faz é amaldiçoar o dia do seu nascimento. Ler o livro de Jó, ler as palavras de Jó, é ler as nossas próprias palavras, porque Jó é alguém que reclama da sua realidade com o único que pode resolver a sua realidade. Então Jó, o livro inteiro, vai questionar, reclamar e murmurar. O livro de Jó, eu diria que é um livro de uma grande reclamação. É Jó reclamando para Deus diversos capítulos. E por que Jó está fazendo isso? Porque, como eu disse, ele está dizendo a única pessoa que pode resolver a situação dele. O problema não é reclamar, o problema é a quem a gente reclama. Porque eu não sei se você sabe, reclamar é clamar de novo. Eu vou de novo. Não sei se você sabe, mas reclamar é clamar 2 vezes. Então Jó está reclamando a alguém que pode resolver os seus problemas. Então é sobre isso aqui esse livro, porque vendo que tudo que ele passou do capítulo 1 e 2, o que resta é isso aqui. Só restou um caco de telha e a boca aberta para reclamar sobre a realidade. E o que Jó está fazendo ao longo do livro é exatamente isso. Só que eu quero que você observe comigo que o escritor vai iniciar o livro de Jó dizendo: havia um homem. Você repete comigo: havia um homem. Isso, havia um homem. Quando ele inicia dizendo que havia um homem, já é para quebrar de nós a expectativa de que Jó era alguém fora da nossa realidade. Ele não diz havia um super-homem, havia um homem de aço, havia alguém sem emoções. Ele diz havia um homem, igual a mim, igual a você, dotado de sentimentos, emoções, pensamentos, cheio de medos e problemas e lá as suas falhas. Havia um homem. Mas eu quero que você entenda que esse homem chamado Jó, ele era um homem, mas não era qualquer homem. Por que você diz isso, Fabrício? Porque o escritor, falando sobre esse homem chamado Jó, vai dizer: ele é um homem, mas ele é íntegro, reto, temente a Deus e desviava do mal. Quando Deus vai apresentar Jó a Satanás, o que Deus diz? Ele é íntegro, reto, temente a mim, desvia-se do mal, e Deus diz mais: e não há ninguém como ele na terra. Jó é um homem, mas é um homem diferente, com algumas qualidades que, sinceramente, eu desejo muito alcançar.
Então Jó é um homem como nós em natureza, mas talvez se distancie de nós em qualidade. Então Jó é alguém que é parecido com a gente, mas é um pouco diferente de nós. E por que eu estou dizendo isso? Porque isso aqui me fez entender uma coisa muito preciosa. Porque no meio disso eu percebi uma coisa. Porque o escritor começa a apresentar para a gente as qualidades do Jó, dizendo: é um homem, mas é íntegro, é reto, é temente a Deus e desvia do mal. Aí depois o escritor começa a apresentar o que ele tem. Ele tem boi, ele tem jumenta, ele tem gado, ele tem empregados, ele tem ovelhas, tudo bem, mas primeiro ele é íntegro, reto, desviado do mal e temente a Deus. Então primeiro o escritor vai apresentar para a gente quem Jó é, para depois apresentar para a gente o que Jó tem. Você está comigo? Vamos lá. Primeiro o escritor apresenta para a gente o que Jó, para depois apresentar o que Jó. Por que, Fabrício? Porque para Deus e na vida, mais importante é ser do que ter. E a partir de agora eu vou usar esse jogo de palavras, então por favor me acompanhe. Mais importante na vida é ser, não ter. Existem pessoas, porque no mundo que a gente vive, nos dias que a gente vive, tem uma inversão de valor e existe uma busca incessante pelo ter. Existem pessoas gastando a sua vida para ter, corrompendo seus valores para ter, prejudicando outras pessoas para ter, passando pessoas para trás para ter, matando pessoas para ter, porque pensam que ter é o importante na vida, só que não entenderam que muito melhor e maior do que ter é ser. Eu posso até não ter, mas enquanto eu sou, eu vou atrair aquilo que eu não. Eu queria muito você ligado comigo para receber isso, porque tem gente que pode estar aqui e não possuir, mas se você tem algo na vida que é Deus, um caráter, eu tenho uma palavra para lhe entregar: o ser vai atrair aquilo que você não tem. Para Deus vale mais o que eu sou do que o que eu tenho. Para Deus vale mais o que eu sou do que o que eu tenho. Porque tem gente que tem uma casa boa, um carro bom, um bom emprego, uma conta bancária cheia, mas não é. E tem gente que não tem nada disso, na contrapartida é o que, Fabrício? É crente, é salvo, é justo, é lavado, é santificado, é honesto. O grande problema da vida não é as coisas que nos faltam, o grande problema na vida é o caráter que nos falta. Pelo amor de Deus, não ter carro está tudo bem, mas não ter caráter é demais. Me ajuda, pelo amor de Deus, tem coisa que nos falta na vida e está tudo bem não ter. O problema é quando a gente não é. Esse é Jó, um homem que é. O texto começa a nos apresentar um pouco da dinâmica dessa família. O texto diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Vamos comigo? 7 filhos e 3 filhas. Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentos. E tinha muitos servos ao seu serviço. Versículo 4 e 5 fala um pouco sobre a rotina deles. O texto diz que os filhos de Jó costumavam se reunir para fazer banquete. Repita comigo: fazer banquete. Isso aqui é maravilhoso. Os filhos de Jó se reuniam para fazer banquete. Só eu quero que você entenda o que o texto está dizendo. Quem se reunia eram os filhos. E eles convidavam as irmãs para vir à festa, para vir ao banquete. Então a ideia é que tinha banquete constantemente na casa dos filhos. Porque cada dia um filho dava um banquete. E as filhas iam nesses banquetes. Então quem são os filhos de Jó? Os filhos de Jó é uma galera que gosta muito de festa. Cada vez era festa na casa de um irmão. Se a gente for pontuar os filhos de Jó, e não, porque a Bíblia não fala sobre os nomes deles, desses aqui,
Mas se a gente for colocar como filho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, cada dia tinha festa na casa de um filho. Quando não era na casa do 1, era do 3. Quando era do 3, era do 6. Quando era do 6, era do 7. Todo dia tinha uma festa. E a pergunta é, cadê Jó? Jó, ele aparecia no final da festa. Para quê? Você lê o texto comigo. Jó aparecia no final da festa e chamava seus filhos para santificá-los ou purificá-los. Guarda bem essa informação. Os filhos gostavam de fazer festa. E Jó estava onde? Em casa, fora da festa. Quando a festa acabava, o pai, Jó, aparecia na história, chamava os filhos e dizia, vem, vamos santificar, vamos purificar. Só que eu não estou falando aqui de criança, gente. Estou falando que o pai está chamando 10 adultos. Eu queria muito você aqui. O pai está chamando 10 adultos para purificação, para santificação. E por que Jó está fazendo isso sobre isso? Porque Jó dizia, vai que meus filhos pecaram. E quando eu li isso aqui, eu perguntei, o que eles faziam nessas festas? O pai, depois de cada festa, tinha que levantar altar. Depois de cada festa, o pai tinha que fazer sacrifício. E os filhos eram basicamente chamados pela mão, trazidos para se santificar. E na hora do sacrifício, você diz, e Jó se levantava de madrugada. Mas cadê os filhos? Não sei se você percebeu, mas eu montei um cenário. Tem 10 filhos festeiros. 10 filhos que amam festa. Mas no final da festa tem um pai preocupado. Vai que meus filhos pecaram. Esse pai aqui está preocupado. Isso aqui é muito atual. Porque tem 10 filhos que gostam de festa. E tem um pai crente. Que quando a festa acaba, pensa em levantar um altar. Para alcançar perdão de Deus pelo pecado que os filhos possam ter cometido. Eu não sei se você está entendendo, mas tem 10 pessoas, 10 filhos, que estão preocupados com o barulho da festa, com a comida da festa, com participar de uma festa. E tem um pai do lado de fora, preocupado em levantar um altar para que os filhos recebam perdão. Está parecendo com a história de alguém? Tem 10 filhos que não se preocupam com o mundo espiritual, mas tem um pai tentando proteger esses filhos no altar. Está parecendo com a história de alguém? Tem 10 filhos que não querem saber da realidade espiritual vivida, mas tem um pai lutando por eles no mundo espiritual e dizendo, se eles pecaram, eu vou sacrificar para que Deus os perdoe. Mas eu tenho uma palavra para alguém, eu quero muito que você entenda isso. Esses filhos aqui, eles não querem saber do altar, eles querem saber da festa, eles não querem saber do mundo espiritual, eles querem saber da festa. Mas tem um Jó, tem um Jó, tem um Jó, tem um pai, tem um Jó, tem um pai. Eles não querem saber de Deus, mas tem um pai. Eles não querem saber do altar, mas tem um pai que está lutando pelos seus filhos no altar, dizendo, se eles pecaram. Fabrício, mas só quer saber da festa. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Faça a tua parte enquanto você puder. Fabrício, não querem saber de Deus. Faça a tua parte enquanto você puder. Eu estou entregando uma palavra aos pais, aos filhos, aos amigos, a quem carrega alguém no joelho. Faça a tua parte enquanto você puder. Fabrício, mas só querem saber de festa, de bebida, de droga, de curtição. Faça a tua parte, leva o nome deles para o altar. Fabrício, mas eles não querem saber de Deus. Faça a tua parte e leva o nome deles para oração. E entenda a minha fala, não permita que os teus familiares se tornem órfãos espirituais por causa do caminho de pecado
pecado que eles escolheram. Se Deus levantou você, Jó, que é de altar, continua sacrificando para... Eu queria que você levantasse uma mão, por favor. Eu tenho uma palavra de Deus. Há um Jó aqui, e a palavra é: sacrifique enquanto você pode, levanta o altar enquanto você pode, ora por eles enquanto você pode. Enquanto puder, ora. Enquanto puder, jejua. Enquanto puder, evangeliza. Fabrício, vou entregar na mão de Deus, não oro mais. Enquanto puder, ore. Fabrício, vou entregar na mão de Deus, eu não jejuo mais. Enquanto puder, jejue. Por que você diz isso, Fabrício? Porque uma hora a casa da misericórdia vai se encontrar com o vento da justiça e vai acabar caindo. Talvez você não tenha entendido o que eu falei, mas isso é uma palavra de Deus para alguém que entrou aqui. Faça a tua parte enquanto você puder. Porque existem pessoas abusando da misericórdia, pensando: tem alguém orando, tem alguém. Mas a hora que o vento da justiça bater na casa da misericórdia, os filhos gostam da festa. Os filhos são festeiros. Jó está orando por eles. Só que o escritor vai tirar os olhos da terra e vai colocar os olhos nas regiões celestiais. E vai nos dizer que vai acontecer uma reunião. Nesta reunião, ele vai falar que Deus está presente. Os anjos estão presentes. E ele diz: e veio Satanás no meio deles, como quem não era convidado ou como quem não estava na lista. E veio Satanás no meio deles. Quando Satanás aparece no meio da reunião, o Senhor vai direcionar a palavra a ele. E vai fazer uma pergunta muito simples, mas muito reveladora. Deus pergunta: de onde você veio? A resposta de Satanás é: eu vim de passear e rodear pela terra. Só que nós não podemos se esquecer de uma coisa: Satanás é mentiroso desde o princípio. Satanás mente desde sempre. Ele disse a Deus: onde você estava? Estava dando um rolê pela terra. Estava olhando a terra. Ele não dá um endereço específico, ele diz que estava andando por lá. Aí Deus pergunta, olha a ideia de Deus. Deus sabia o porquê ele estava ali. Deus pergunta: por acaso, andando lá na terra, como você diz, você observou o meu servo Jó? Ele é íntegro, reto, fiel. Não tem ninguém como ele na terra. Você viu Jó? Satanás vai responder a Deus com uma pergunta. Satanás responde a Deus com uma pergunta dizendo: Jó não te teme ou não te serve com intenções. A pergunta de Satanás é capciosa e cheia de mais intenções. Porque a intenção de Satanás é fazer Deus refletir sobre os motivos pelos quais Jó serve a ele. Satanás olha para Deus e diz: será que Jó não está te servindo por causa de tudo que você dá para ele? Aí Satanás diz: você cercou a casa dele, cercou a família dele, cercou os bens dele, o Senhor abençoa todas as obras da mão dele e tudo que ele tem se multiplica. Espera aí. Satanás está dando um relatório sobre Jó. E o que Satanás está falando aqui, Deus não disse. Os anjos não disseram. E quando eu li isso aqui, uma luz acendeu na minha cabeça. Porque a resposta de Satanás, a pergunta de Deus, de onde ele vinha foi: estava dando um rolê pela terra. Mas não tinha endereço esse rolê, não? Porque Satanás tem um relatório sobre Jó. Qual o relatório? O Senhor cercou ele, a casa dele, a família dele, tudo que ele deu era cercado. Jó é abençoado em tudo. Satanás viu isso tudo muito rápido, só numa olhada. A ideia que eu fiquei pensando aqui é que Satanás está falando sobre alguém que ele já vinha observando. Eu queria muito você aqui para entender.
Satanás vai apresentar um relatório sobre Jó, que Deus não havia dito. Ele diz: Jó está cercado, a família está cercada, os bens estão cercados, tudo é abençoado pelo Senhor. Só que pensa comigo, por favor. Satanás já viu Jó, Satanás já observou Jó, Satanás já estava espreitando Jó. Só que para Satanás saber, sem ninguém falar, que Jó está cercado, ele precisou tentar acessar. E eu quero você aqui. Satanás diz: Jó está cercado. Como que ele sabe que está cercado? A família de Jó está cercada. Como que ele sabe que está cercado? Os bens de Jó estão cercados. Como que ele sabe que está cercado? Satanás, antes dessa reunião, já estava tentando tocar em Jó. Antes da reunião acontecer, Satanás já estava cercando Jó, a fim de atacá-lo, mas ele era frustrado, porque tinha uma cerca de Deus ao redor de Jó. E lá vai uma palavra: Satanás até tentou entrar, mas não conseguiu, porque aquele que Deus cerca, o diabo não tem poder de acertar. Levante a mão aí, eu tenho uma profecia na boca e quero entregar. A casa que Deus cercou, Satanás está desautorizado de entrar. A família que Deus cercou, não há demônio no inferno que pule a cerca. Se Deus cercou, está guardado. Jó está cercado. Olha a ideia de Satanás. Ele já tinha visto Jó. Então ele tentou atacar Jó. Foi em Jó, não conseguiu, porque estava cercado. Olha como Satanás é ardiloso. Ele vai tentar atacar você. Não consegue? Cercado. Já que eu não consigo atacar ele, eu ataco a família, porque atacando a família eu afeto ele. Tentou, mas estava cercado. Se eu não consigo atacar a família, eu ataco os bens, porque se eu tocar nos bens, eu afeto ele. Tentou, mas estava cercado. Deixa eu lhe dizer, o Senhor não é Deus que guarda pela metade. Eu queria muito alguém entendendo isso. O Senhor não é um Deus que vigia pela metade. Está escrito sobre ele: o guarda de Israel, ele não dorme e nem tosqueneja. O salmista diz que o Senhor não pisca os seus olhos. Ele está 24 horas de olhos abertos, olhando para você. A polícia militar falha, o exército brasileiro falha, até a própria internet pode falhar, mas quando se trata de segurança, o nosso Deus é infalível. Ninguém toca em quem Deus guardou. Ninguém toca. Tentou no Jó, está cercado, família cercado, bem cercado. Aí ele foi no único lugar que ele poderia ter acesso. Quem? Em quem cercou. Eu quero você aqui, porque a partir de agora eu vou te falar uma coisa muito séria. Jó é alguém totalmente diferenciado no sentido de vida com Deus. Satanás chega para Deus nesses versos e tenta convencer a Deus de que Jó só o serve porque Deus o cercou. Satanás olha para Deus e acredita que Jó só serve a Deus pelas coisas que Deus dá a Jó. Satanás acredita que a fidelidade de Jó é comprada pelas bênçãos de Deus. Mas eu quero muito que você entenda isso. Só que Satanás só conhece o Jó da bênção. Aleluia. Satanás só conhece o Jó da porta aberta. Satanás só conhece o Jó das coisas dando certo. Mas existe o Jó que só Deus conhece. E é o Jó da provação.
Se você acha que o Jó da bênção ora, é porque tu não conhece o Jó da aprovação. Eu queria muito que você pegasse o Jó e colocasse seu nome. Se você acha que o Jó da bênção busca Deus, é porque tu não conhece o Jó quando está sendo provado. Se você acha que o Jó com as portas abertas está no culto sempre, adorando a Deus com intensidade, é porque tu não conhece o Jó quando a porta está fechada. Se você acha que Jó é íntimo de Deus, com tudo dando certo, é porque tu não conhece quando a perda bateu na porta e o quão íntimo ele se tornou de Deus. Eu quero muito que você levante uma mão, por favor. O nosso relacionamento com Deus não pode ser baseado nas coisas que Deus não dá. Existe um Fabrício da bênção, mas o Fabrício da prova precisa estar mais perto ainda. Jomanda revassúria, delereme andalaçanda. O Jó da bênção, em nível de relacionamento com Deus, é aquele que só conhecia de ouvir falar. Mas o Jó da aprovação, aleluia, eu queria você animado com isso. O Jó da aprovação é aquele que disse: antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão vendo. Satanás só conhece você na bênção. Satanás só conhece você com a porta aberta. É porque ele não sabe a potência que é você numa aprovação. Ele não sabe que a azeitona, quanto mais espremida ela é, mais azeite ela produz. Ele não sabe que quanto mais a esmirna é esmagada, mais o perfume exala. Ele não sabe que quanto mais provado nós somos do fogo, mais purificado nós ficamos. Terremassúria, eu não sei você, mas o céu trouxe alguém que está sendo provado esta noite aqui, para dizer: o teu nível na provação é muito maior do que o teu nível na bênção. Alguém duvidava que você se mantivesse fiel no meio disso tudo, mas eles vão ter uma surpresa quando isso acabar. Aleluia, aleluia. Satanás está argumentando com Deus sobre Jó, dizendo: ele só é o que é pelo que o Senhor dá. Só está te servindo assim pelo que o Senhor está fazendo. Aí o versículo 12 que a gente leu, Deus diz a Satanás: eu te dou poder sobre tudo que é dele. Desce, toca em tudo, só não toca nele. O verso 12, para mim, particularmente, é um dos versículos mais difíceis de entender da Bíblia. E eu não estou falando de interpretação, estou falando de entendimento, de trazer para dentro, de conceber a ideia, de aceitar a ideia. Porque bem frio, eu vou lhe dizer isso. Versículo 12 é o Senhor dando autorização para Satanás fazer tudo o que ele fez com Jó. E eu não estou falando sobre alguém que vai ver uma coisa nova. Deus sabia exatamente o que Satanás iria fazer. E no versículo 12 ele disse: faz. E eu quero muito que você pense comigo, que como que entende uma coisa dessa? Como que olha para um Deus de misericórdia, para um Deus de amor, e ver esse Deus entregando? Ele não está entregando Fabrício, ele está entregando Jó.
íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal. Peraí, gente. Se tem alguém para entregar na terra, não é Jó. Deus está olhando para o homem que não há ninguém como ele na terra, e está entregando esse homem nas mãos de Satanás, dizendo: é teu, toca, é teu, faz o que você quiser, sabendo de tudo que Satanás iria fazer. E mais difícil do que entender lendo, é entender vivendo. Entender o porquê Deus permite algumas coisas. Você está mesmo comigo ainda? Entender por que Deus permite fechar. Entender por que Deus permite dar errado. Entender por que Deus permite que alguém nos abandone. Entender por que Deus permite que alguém nos roube. Entender por que Deus permite que alguém nos traia, alguém nos fira. Entender o porquê Deus permite a perda chegar, a morte chegar. Entender essas coisas não é fácil. É por isso que eu disse a você que o verso 12 é um dos mais difíceis de entender. Porque tudo que acontece está debaixo da permissão do Eterno. O Eterno entregou Jó. Sendo bem sincero, eu tentei entender. Eu passei 2024 inteirinho tentando entender. E hoje, dia 8 de janeiro de 2025, o que você entendeu, Fabrício? Nada. Até porque existem coisas que eu acho que não haverá entendimento humano na terra. Mas eu cheguei numa conclusão. Entender o porquê Deus permite, eu não tenho uma resposta. Mas entender a quem Deus permite, eu tenho. Aí eu quero muito você comigo. Vamos olhar para Jó. Deus está permitindo que Satanás chegue na casa de Jó e destrua tudo. Deus está permitindo que Satanás desça na casa de Jó e destrua tudo. Homem íntegro, reto, fiel a Deus, temente, desviava do mal, não há ninguém como ele na terra. Deus está permitindo que Satanás entre na vida desse homem e acabe com tudo. E a pergunta que eu fiz foi: por que Jó? Porque vamos lá, vamos pensar. Tem tanta gente que fazia tanta besteira na época de Jó. Por que Jó? Jó, ele tem alguns amigos que as pessoas dizem que ele não são amigos. Mas eu li o livro de Jó e eu continuo achando que os caras são amigos. Eles só são aqueles amigos meio, sabe? Eles viajam um pouco. Mas aquela galera ali, por que não foi com eles? Por que foi com Jó? Por que não foi com alguma outra pessoa que não servia a Deus? Por que Jó? Quando eu fiquei perguntando por que Jó, tentando achar um motivo no livro, eu cheguei a seguinte conclusão: por que não Jó? Vamos lá. Existem coisas que Deus não confia a qualquer pessoa. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Deus não confia algumas coisas a qualquer pessoa. Satanás está na região celestial, olhando para Deus, e o termo é esquisito, mas vale para o entendimento, e fazendo uma aposta com Deus. Qual aposta? Jó te nega. Jó vai parar de servir. Só te serve porque o Senhor dá. Tira tudo para você ver. Só que, gente, se for para jogar, tu vai botar o teu pior jogador? Se for para bater um pênalti, tu vai colocar quem perdeu os últimos? Deus está olhando para o homem que não há ninguém como ele na terra. Satanás está dizendo: ele vai te negar. E Deus olhou para a terra e disse: veio o melhor. Fabrício, por que Deus permite algumas coisas acontecerem na minha história? Porque Deus confia em você.
Eu vou falar de novo, porque Deus permite algumas provações baterem no nosso endereço, porque Ele sabe que você não vai desviar, Ele sabe que você não vai ceder, Ele sabe que você não vai voltar para... Eu queria muito que você entendesse isso, por favor. Não enxergue provações como Deus te punindo. Enxergue provações como Deus confiando que você aguenta. Não enxergue provações como Deus te perseguindo. Enxergue provações como Deus dizendo: você suporta, eu confio em você. Senhor, tu fechou a porta, você aguenta, eu confio em você. Senhor, o Senhor me tirou alguém que eu amava, você aguenta, eu confio em você. Senhor, o Senhor fez isso, deu errado meu plano, o meu projeto, você aguenta, eu confio em você. O que eu vou lhe dizer aqui é até engraçado, mas é muito bom. Satanás quer usar Jó para envergonhar a Deus. Mas Deus vai usar Jó para envergonhar Satanás. E sinceramente, tem gente que é usado no louvor. Tem gente que é usado numa pregação. Tem gente que é usado para orar. Mas tem gente que é usado para ser provado. Ninguém quer ser usado para ser provado, mas você é alguém que o céu olhou e disse: você eu vou usar para envergonhar o diabo com a sua permanência. Vou usar a tua fidelidade para envergonhar Satanás. Eu estou pregando aqui, o céu me abriu uma visão. Eu vi um quintal cheio de pessoas apontando para alguém no meio, dizendo: você não vai suportar isso, você vai abandonar, você vai parar. Só que o céu te trouxe alguém aqui para suporta, porque a tua fidelidade vai fazer com que o inimigo seja envergonhado. Suporta. Satanás recebeu autorização, tem autonomia, tem poder para agir. A cultura pintou pra gente uma imagem do diabo. Capa preta, chifre na cabeça, dente na mão, uma cauda. A cultura pintou essa imagem pra gente. Que a bem da verdade é que nós precisamos de uma imagem para visualizar uma coisa, seja ruim ou seja boa. Mas se você for perceber, Satanás desce para a terra para atacar Jó. Só que se você for ler o texto, você não vê a mão do diabo em lugar nenhum. Oi, Fabrício, tu não vê. Porque o texto diz que Satanás não vem. Ele manda coisas para executar. O texto diz que ele manda os sabeus, manda os caldeus, manda um fogo do céu, que quem vê diz: o fogo de Deus. Porque tem gente que acha que tudo que cai do céu é de Deus. Alguém olha para o céu e diz: é o fogo de Deus. Ele manda um vendaval. Só que o diabo não aparece. O diabo não aparece para Jó dizendo: estou destruindo tudo. Ele envia homens e natureza. Repita comigo: homens e natureza. Vamos, homens, natureza. O que essas coisas têm de comum, Fabrício? Homens, criação de Deus. Natureza, criação de Deus. Cadê Satanás? Está no mesmo lugar de sempre, escondido. Ele vai usar os homens e a natureza para executar o ataque. Eu não sei se você vai entender. Só que Satanás usa coisas que apontam para Deus como autor do ataque. Eu quero você aqui. Fabrício, o que Satanás está fazendo? Implantando provas. Satanás está plantando provas de acusações contra Deus. Porque qual a ideia dele? Jó vai negar.
E como vai fazer Jó negar? Fazendo Jó se revoltar com Deus. Por isso ele envia homens. Por isso um fogo de Deus cai do céu. Por isso um vento, criação divina, derruba a casa. É Satanás plantando provas. Com a intenção de Jó culpar Deus. Mas no versículo 22 está escrito: e Jó não culpou a Deus em nada. Dá um sorriso. O plano do diabo falhou. O plano dele era: vou provar, e a provação vai fazer ele ficar com raiva de Deus, se afastar de Deus, e Deus vai perder a aposta. Só que como o plano dele falhou, o texto diz que Jó se aproximou mais ainda de Deus. Satanás desce. Os sabeus roubam gado, outro rouba os camelos, o fogo queima as ovelhas e o vento. O vento bate na casa. Que casa, Fabrício? A casa que estava tendo uma festa. Você está comigo ainda? Eu quero muito você aqui. 10 filhos de Jó estavam na casa do filho mais velho, porque era dia de festa, era dia de... E tem um vento do lado de fora. Só que a festa de dentro é tão ensurdecedora que o que acontece fora não está sendo ouvido. Estão fazendo festa dentro, mas não estão percebendo o que está acontecendo fora. Aí o texto diz que de repente, repentinamente, do nada, um vento muito esquisito bateu nos 4 cantos da casa. Que vento esquisito que bate em 4 cantos. Bateu nos 4 cantos da casa. O que a casa fez? Caiu sobre eles. E os 10 filhos morreram. Só que eu quero que você entenda uma coisa. Porque quando eu olhei para o mundo espiritual, eu vi um pai. Quem é esse pai, gente? Jó. O pai Jó levantava altar por eles, sim ou não? Sacrificava por eles, sim ou não? E eles faziam o que, gente? Fazia o quê? Fazia o quê? E o pai levantava? E eles faziam o quê? E esse é o problema. Porque no mundo espiritual tem um pai no altar. E tem 10 filhos confiando no pai do altar. Meu pai está orando por mim. Posso fazer festa. Tem 10 filhos confiando na mãe de joelho dobrado. Deus vai me dar tempo. Eu vou voltar para Jesus um dia. Deixa eu fazer festa. Minha avó está orando por mim. Eu vou para a igreja uma vez na semana. Deixa eu fazer festa, curtir minha vida. Deixa eu fazer festa. Só que o que eles não sabiam é que a casa da misericórdia seria atacada pelo vento da justiça. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você brinca com a misericórdia até a justiça não te encontrar, porque na hora que a justiça te encontrar, não há misericórdia que te segure. Eu estou dizendo a você que se os filhos de Jó seguissem o caminho do altar de Jó, eles não estariam debaixo do escombro daquela casa. Mas como eles não seguiam o caminho de Jó, a casa caiu, eles morreram e a justiça de Deus foi feita. Eu tenho uma palavra para você: cuidado. O vento da justiça. Eu não vim brincar, eu vim ser profeta de Deus. Alguém é essa palavra. O vento da justiça vai alcançar a casa da tua misericórdia. Fabrício está querendo me meter medo? Não, eu estou pregando a você o evangelho genuíno. Porque o pecador, por mais pecador que ele seja, ele precisa se arrepender e voltar ao altar. Não dá para
ter um relacionamento edificante com Deus no altar. Você vem quando está tudo ruim, você vem quando a porta fecha, você vem quando você tem saudade, mas cadê a aliança no dedo? Cadê o relacionamento sério? Você já subiu no altar, você já se relacionou com Deus no altar, você conhece a oração, você conhece a Bíblia, você conhece o Espírito e está curtindo a festa, vivendo a festa. Eu tenho uma notícia para você: o vento da justiça vai te encontrar. Deixa eu dizer aos pais que oram: faça o que você puder enquanto você pode. Há uma palavra de Deus sobre a vida de alguém aqui dentro, e a palavra de Deus é essa: o vento da justiça vai encontrar o teu endereço. Fabrício, mas minha mãe ora. O texto diz que a mulher sunamita botou o filho até meio-dia no joelho. Aonde? Estava orando por ele. E o que o menino fez? Morreu. Porque a oração não guarda pecador da justiça por muito tempo. A casa caiu. Os filhos morreram. E Jó, Fabrício? Jó vai receber todas as notícias. A Bíblia diz que simultaneamente os homens vão chegar dando a notícia para Jó. Jó, roubaram teus camelos. Só eu sobrevivi para te contar. Jó, roubaram os teus jumentos. Só eu sobrevivi para te contar. Jó, roubaram os teus bois. Só sobrou eu para te contar. Jó, um fogo caiu do céu, queimou tuas ovelhas. Só sobrou eu para te contar. Jó, a casa caiu na cabeça dos seus 10 filhos. Todo mundo morreu. Só eu sobrevivi para te contar. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: tem gente que consegue sobreviver quando a justiça chega. E eu encerro aqui lhe fazendo uma pergunta: você quer ser esse sobrevivente? Se coloque de pé, por favor. Fabrício, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que sobrevivente da ira da justiça é aquele que se agarra aos pés da graça. Existe alguém aqui que está afastado da igreja, ou que nunca aceitou a Jesus? Se você está aqui, depois de tudo que você ouviu, eu só quero lhe fazer uma pergunta nesse dia 8 de janeiro. Você quer ser um sobrevivente? Se você quer ser, eu te espero no altar. Você quer voltar? Você quer aceitar a Jesus? Estou te esperando aqui. O Ministério de Louvor vai cantar. A igreja vai interceder por você. A igreja já está intercedendo por você. Porque a gente está querendo conhecer os outros sobreviventes no altar. Porque eu sou um, estava perdido. E se não fosse a graça, eu não teria sobrevivido. Eu sou um sobrevivente, estou aqui, dizendo a você que você também pode ser um sobrevivente. Sai da casa da misericórdia enquanto o vento da justiça não chegou aí ainda. E vem para os braços da graça. Cadê você que está afastado da igreja? Ou você que nunca aceitou a Jesus? Estamos te esperando aqui. Estamos esperando você.